Queridos amigos, que a paz de Jesus continue em nossos corações. É uma grande alegria nós podermos, mais uma vez, fazer um estudo online na nossa casa, fazendo reflexões sobre os ensinamentos trazidos pela doutrina espírita na codificação de Kardec. Hoje nós vamos tratar de um dos princípios básicos da doutrina espírita, que é a pluralidade das existências ou a reencarnação. No entanto, nós vamos trazer esse tema de uma forma diferente. Nós vamos apresentar algumas pesquisas e alguns pesquisadores na atualidade que estudam esse tema do ponto de vista científico. Nós acreditamos na reencarnação, nós espíritas temos argumentos para justificar a nossa crença na reencarnação. No entanto, esses argumentos não são suficientes para a comprovação segundo a ciência humana. E muitos pesquisadores realizam trabalhos, pesquisas nessa área, estudando casos que sugerem a comprovação da reencarnação. Muito bem, esta crença, como nós sabemos, ela não foi inventada, não foi criada por Kardec pelo Espiritismo. A crença na reencarnação é uma crença antiga, de várias culturas, de vários povos, de várias religiões. A reencarnação, também chamada de renascimento ou transmigração da alma, ela é anterior a Cristo, ela vem de antes de Cristo, como, por exemplo, era defendida e sustentada por filósofos da antiguidade, por filósofos gregos como Pitágoras, Sócrates, Platão, que defendiam a ideia da reencarnação. Uma crença que foi muito difundida em vários povos, né? Entre egípcios, entre gregos, romanos, entre os chineses e também os indianos. Princípio central de muitas religiões além do Espiritismo, né? Então, religiões anteriores ao Espiritismo, como o hinduísmo, como o budismo e o próprio judaísmo, já defendiam a ideia da pluralidade das existências ou da reencarnação. No entanto, para algumas dessas religiões ou culturas, essa crença não se restringia à reencarnação na forma humana, mas ela abrangia também a possibilidade da alma encarnar em outras espécies, em animais ou mesmo vegetais. E nesse caso, o nome dado a esta crença, essa possibilidade, que não é defendida pelo Espiritismo, seria da metempsicose. Segundo a doutrina espírita, segundo os espíritos, a reencarnação ela ocorre sempre na forma humana. O espírito ele reencarna na forma humana, no corpo humano, porque isso está coerente com o princípio da evolução. Nós não regredimos, né? Então, pelo princípio da evolução do espírito, da espécie, do ser humano, nós estamos sempre evoluindo e reencarnando na forma humana. Aliás, a reencarnação, na realidade, é uma lei natural e está muito relacionada à evolução do espírito. Por quê? Porque para atingirmos o nosso objetivo, a nossa finalidade evolutiva, não é possível, numa única existência, nós atingirmos a perfeição. Todos nós fomos criados por Deus para sermos felizes, para sermos espíritos
puros e perfeitos. Mas isso não é possível de se atingir, de se alcançar em uma única existência. Então a reencarnação, a possibilidade de voltarmos e de termos novas experiências aqui na Terra, em outros mundos, ela nos possibilita alcançar gradativamente a evolução, aprendendo, corrigindo os nossos erros e a cada existência, porque são muitas, serão necessárias muitas, nós vamos aos poucos galgando esse degrau da perfeição, da evolução que todos nós almejamos. Então, quando nós usamos a palavra encarnar, nós estamos nos referindo ao primeiro nascimento do Espírito. Depois que o Espírito foi, então, criado por Deus, simples e ignorante, e ele, pela primeira vez, se liga ao corpo físico, nós chamamos de encarnação. A reencarnação, ela diz respeito a esses renascimentos sucessivos do espírito em um novo corpo físico, humano, né? E essa crença espírita, a nossa crença na reencarnação, ela se fundamenta basicamente em dois aspectos, né? Na justiça de Deus, na coerência com a justiça e a bondade de Deus e na revelação que foi feita pelos espíritos Allan Kardec. Um outro princípio básico da doutrina espírita é a imortalidade da alma e a comunicabilidade dos espíritos. Então, os espíritos que viveram aqui na Terra, que desencarnaram, continuam vivos numa outra dimensão que nós chamamos no mundo espiritual. E no mundo espiritual, esses espíritos, quando se comunicaram a Kardec, diversos deles, através de diversos médiuns, revelaram este princípio da reencarnação e que é totalmente coerente com um outro princípio básico, que é a existência de Deus, a existência de um Criador que é perfeito, porque senão não seria Deus, se não fosse perfeito. De um Criador que é, como na primeira pergunta do Livro dos Espíritos, inteligência suprema e a causa primária de tudo, de todas as coisas, e que é justo, E não é possível a gente compreender e ter essa compatibilidade da justiça de Deus, de um Deus justo, com tantas diferenças e tantas desigualdades na sua criação, se nós enxergarmos como princípio uma única vida. Só nós observarmos aqui na nossa região, no nosso país, em outros países, tantas diferenças, tantas desigualdades, né? Então, se nós fomos criados por Deus e temos uma única vida, que Deus bom e justo é esse que cria os seus filhos, né, os seus seres tão diferentes e tão desiguais assim? Leon Denis, contemporâneo de Kardec, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele vai dizer assim: a reencarnação afirmada pelas vozes de além-túmulo, ou seja, afirmada pelos espíritos, é a única forma racional pela qual se pode admitir a reparação das faltas cometidas e a evolução gradual dos seres. Então, como nós dissemos, não há uma outra forma de se compreender, de se conseguir corrigir os nossos erros, reparar as nossas faltas cometidas numa existência, que são muitas, né? E não há outra forma de promover essa evolução gradual que não seja através do princípio da pluralidade das existências.
Então, se nós fizermos a suposição que a alma humana é criada por Deus no momento da concepção e que ela tem uma única oportunidade, uma única existência, então supondo uma única existência para a alma humana e que esta existência vá definir a sua destinação, o seu destino, se admitirmos que o homem ele viva atualmente pela primeira e última vez neste mundo, nós teremos uma incoerência e uma parcialidade no que se refere à repartição dos bens, dos males, das aptidões, das faculdades, das qualidades que nós temos, dos vícios, né? Por quê? Porque a gente observa para muitos, né, ou para alguns, fortuna, felicidade durante toda uma existência, e para outros, e talvez muitos, a maioria, miséria, desgraça, que ele vive toda uma existência com problema, com dificuldades, né? Para uns, a gente observa saúde, força, beleza, para outros, doença, fraqueza, dificuldade, sofrimento, né? Para uns, inteligência às vezes não que ele tenha desenvolvido ao longo da existência, mas uma inteligência natural, desde o seu nascimento, né? Aqueles que nascem com alguma genialidade e outros com tantas dificuldades nessa área, né? Da mesma forma, para muitos, parecem ter qualidades morais bastante desenvolvidas desde o início da sua existência. Tantas pessoas tão desenvolvidas moralmente desde crianças, mostrando qualidades morais, enquanto que outros, tantos, né, com tantos vícios ainda, com tantos defeitos, que não conseguem atingir, mesmo numa existência de 70, 80, 90 anos, atingir as qualidades morais que outros parecem desenvolver ou ter naturalmente, com tanta facilidade. A gente observa ainda que muitos trazem enfermidades inatas, ou seja, de nascença. O que fizeram para merecer essa situação? A cegueira, doenças mentais, deformidades, que vêm de nascença. O que aquele espírito fez para merecer aquilo? Onde está a justiça de Deus, né, ao criar alguém desta maneira? Será que só questões genéticas explicariam suficientemente essas questões, né? E aí algumas crianças que desencarnam ainda com idade tenra, algumas são desde o berço, né, trazem alguns problemas, algumas dificuldades e levam toda a sua existência desta forma. Como explicar e como compreender tudo isso se considerarmos uma única existência? E nós temos também aqueles casos de crianças, de jovens prodígios, gênios, né, em alguma arte, em alguma área da ciência, em alguma arte, na música, como pintores, como poetas, né? Alguns se destacam muito em alguma área da ciência e dão uma contribuição muito importante, sem terem, e demonstram essa habilidade, essas aptidões desde criança, sem terem aprendido, sem terem feito curso, sem terem, né, adquirido naturalmente essas habilidades através do seu próprio esforço, mas com muita naturalidade têm aptidões para determinadas áreas, né? Então, se nós considerarmos a unicidade da existência, ou seja, uma única vida, que é o contrário da reencarnação, uma única vida para o ser humano, o destino do ser humano fica incompreensível, né? As coisas ficam inexplicáveis, ficam difíceis de compatibilizar essa justiça
e a bondade divina e compreender inclusive a vida, o destino, a destinação do ser humano, a evolução do ser humano, tudo isso fica inexplicável. O sofrimento que alguns passam fica inexplicável. Por quê? O que eles fizeram para sofrer durante toda uma existência, enquanto o outro naturalmente tem uma condição tão mais feliz e tão mais tranquila, né? E isso leva, essa incompatibilidade, acaba levando muitas pessoas ao pessimismo, né? A ficarem desgostosas da vida, a não compreenderem a vida, e algumas delas ao ateísmo, a não acreditar em Deus. Porque como é que é possível acreditar neste ser criador bom, nesse Pai bondoso e justo, quando a gente vê tantas situações como essas que nós relatamos, que aparentam uma injustiça de Deus quando consideramos uma única existência. No entanto, ao levar em consideração, por um princípio lógico, racional, a reencarnação, a pluralidade das existências, todas essas questões que nós colocamos anteriormente, elas são compreensíveis, elas são explicáveis. Porque aquilo que nós não encontramos causa nesta existência, nós vamos encontrar causa numa existência anterior, mesmo que nós não lembremos dela, e nós não lembramos, como sabemos, tem um processo do esquecimento do passado, que é muito bom para todos nós, é uma página em branco, cada existência é uma nova oportunidade e que é melhor para o nosso processo evolutivo. Mas nós sabemos que existe uma lei de causa e efeito, né, que é justa. Aquilo que nós plantamos, nós colhemos. Portanto, o que nós não conseguimos encontrar explicação, o que aparentemente é incompreensível do ponto de vista de uma única existência, com o princípio da reencarnação, fica claro para todos nós. E é por isso que a nossa crença, pela revelação que os Espíritos fizeram, e por toda essa lógica, essa argumentação lógica, é que nós, espíritas, acreditamos na reencarnação, nesse processo. No entanto, todos esses argumentos que nós apresentamos, por mais lógicos que sejam, por mais racionais, por mais compreensíveis que sejam e que nos console, para a ciência, esses argumentos lógicos não são suficientes. Então, para a ciência humana comprovar a reencarnação, só essa argumentação não basta, não é suficiente. Então, o que acontece? Mais recentemente, alguns pesquisadores, alguns estudiosos, principalmente psiquiatras, passaram a fazer um estudo aprofundado, pesquisas sobre casos que sugerem reencarnação. Que casos são esses? São estudos de pessoas, especialmente crianças, que começam a relatar e ter memórias de uma vida anterior. E geralmente essas pessoas, as crianças começam a relatar esses fatos e serem fatos assim muito enfáticos, muito fortes, os pais procuram uma ajuda de psiquiatras, né? Porque acreditam inclusive que elas têm algum problema mental, apresentem algum problema de saúde. E esses psiquiatras começaram a observar diversos casos semelhantes em várias partes do mundo. Crianças que relatam terem vivido uma vida anterior, relatam muitas das vezes o nome, a família, a situação em que desencarnaram, né, que morreram. E esses pesquisadores começaram a investigar esses casos cientificamente, utilizando metodologia científica. E muitos desses casos sugerem realmente a reencarnação, que elas viveram uma vida anterior e que se lembram dessa vida porque relatam fatos que eles conseguiram comprovar.
Muito bem, então, como eu disse, mais recentemente, algum tempo depois, inclusive, da publicação do Livro dos Espíritos, do início do Espiritismo, esse tema começa a despertar o interesse de pesquisadores que fora, né, da religião, um tema que geralmente foi tratado pela religião, fora do aspecto religioso, dentro da ciência humana, academicamente, alguns pesquisadores começaram a investigar esses casos, chamados casos sugestivos de reencarnação. Basicamente, esses casos envolvem essas recordações espontâneas, isso é importante, recordações espontâneas de vidas passadas e que são relatadas principalmente por crianças. Então, só para citar alguns desses pesquisadores, o primeiro deles, que foi pioneiro nessas pesquisas, que já não está mais encarnado, já desencarnou, é um professor indiano, o professor Hemendra Banerjee, nasceu na Índia em 1929, ele faleceu em 1985 e certamente foi o pioneiro, um dos pesquisadores mais destacados nas pesquisas de reencarnação. Ele desenvolveu a maioria dos trabalhos que ele publicou na literatura acadêmica, artigos, né, quando ele era diretor do departamento de parapsicologia em uma universidade na Índia. E aí, em 1979, então relativamente recente, em 1979, ele publica um livro chamado Vida Pretérita e Futura, e nesse livro ele publica o relato de 25 anos de pesquisa nesta área, estudando casos sugestivos de reencarnação, os achados, as descobertas de mais de 1.100 casos. Não é pouca coisa não, gente, né? Então é um estudo sério, 25 anos de pesquisa, 1.100 casos estudados, não apenas na Índia, mas em outros países, incluindo Estados Unidos, onde há bastante aversão ao tema, né, da reencarnação, principalmente no meio científico. E ele deixa um legado, quer dizer, além de todas essas publicações, desses estudos, de ter sido pioneiro, né, nesta área, a partir desse trabalho, a partir dessas pesquisas, da metodologia que ele desenvolve, o assunto começa a despertar o interesse de outros pesquisadores. Dentre eles, o professor Ian Stevenson, que é outro renomado pesquisador que também desencarnou. Ele viveu de 1918 a 2007. Ele foi um cientista nos Estados Unidos, cientista, professor de psiquiatria na Universidade da Virgínia, nos Estados Unidos, e até hoje ele é considerado, junto com o professor Banerjee, o maior ou dos maiores pesquisadores da reencarnação pelo viés científico. De novo, não estamos falando aqui da reencarnação como aspecto puramente religioso, da crença religiosa, né? Mesmo dentro do Espiritismo, esse tema ele não está apenas naquele pilar religioso, no aspecto religioso da doutrina. Ele está também no aspecto científico da doutrina espírita, mas dentro de uma doutrina espírita. Aqui nós estamos tratando de pesquisadores ligados a universidades, professores na área de psiquiatria, que estudam cientificamente, pelo viés científico, os casos de reencarnação. Então, o Dr. Ian Stevenson, ele publicou também vários artigos, ele publicou mais de 200 artigos, vários livros nessa área, trazendo detalhes da sua pesquisa, os argumentos acadêmicos, né, desenvolvendo a metodologia. A pesquisa dele tem mais de 3.000 estudos de casos e tem evidências que são apresentadas e discutidas pelo Dr. Stevenson, apoiando a possibilidade da reencarnação.
Os dois citados inicialmente já não desenvolvem mais pesquisas, pelo menos aqui entre nós encarnados, porque já desencarnaram, mas outros pesquisadores continuam, alguns pesquisadores que ainda estão aqui, né, entre nós, encarnados. Um deles é o Jim Tucker, que é também nos Estados Unidos, também na Universidade de Virgínia. Ele é diretor, ele é médico, né, de clínica de psiquiatria infantil e familiar, e nos Estados Unidos ele continua pesquisando e publicando nesta área. Então o interesse principal do Dr. Jim Tucker são pesquisas relacionadas a crianças que recordam vidas anteriores. Ele é autor, um dos livros bastante conhecidos do Dr. Jim Tucker é o livro chamado Life Before Life, que em português traduzido para Vida Antes da Vida. Esse livro tem, né, disponível em português, Vida Antes da Vida, onde ele apresenta a visão dele de investigação, pesquisa sobre reencarnação na Universidade de Virgínia, de mais de 40 anos, a experiência dele de mais de 40 anos como pesquisador nessa área. E aí nós poderíamos citar outros, apenas com o objetivo de mostrar que tem vários pesquisadores cientificamente estudando a reencarnação. Então o Dr. Brian Leslie Wells é um deles, ele é nascido também nos Estados Unidos, em Nova York, é um psiquiatra, escritor norte-americano que pesquisa nessa área. Tem outra americana chamada Carol Bowman, nascida em outubro de 1950, terapeuta, autora, conferencista, continua fazendo pesquisas nessa área e ela é bastante conhecida por esse trabalho também, né, de supostos casos de reencarnação, especialmente envolvendo crianças pequenas. E outro que publicou inclusive um livro recentemente é o professor James Matlock, nascido também nos Estados Unidos, um antropologista da Universidade de Illinois, e ele publicou recentemente um livro chamado Sinais de Reencarnação, onde ele também apresenta diversos casos que ele pesquisou. Não são apenas pesquisadores estrangeiros, nós temos no Brasil também alguns pesquisadores que deram a sua contribuição ou que continuam dando a sua contribuição nessa área. Um deles é o professor Hernani Guimarães Andrade, este espírita que já desencarnou, mas que fez pesquisa científica nesta área. Então o professor Hernani Guimarães, ele foi um engenheiro psicobiofísico e ele foi o maior pesquisador científico brasileiro sobre o espiritismo, não apenas sobre reencarnação, sobre o espiritismo. Ele foi pioneiro na pesquisa sobre efeito Kirlian, sobre transcomunicação instrumental, ou seja, utilização de aparelhos eletrônicos para a comunicação dos espíritos no Brasil, né? E ele foi o introdutor da metodologia do professor Ian Stevenson nos casos sugestivos de estudo que ele fez de reencarnação no Brasil. Ele teve inclusive contato, né, conheceu e teve contato com o professor Ian Stevenson. O professor Ian Stevenson esteve no Brasil, teve contato com o professor Hernani Guimarães Andrade. O professor Hernani Guimarães Andrade ele publicou alguns livros também relatando esses casos, como Reencarnação no Brasil, 8 casos que sugerem renascimento. E observa que interessante, mesmo espírita, acreditando do ponto de vista da doutrina espírita, do princípio da reencarnação, como pesquisador, como cientista, ele tem o cuidado de colocar assim, 8 casos que sugerem reencarnação, né, que sugerem ser reencarnação, porque o cientista ele tem essa prudência, né? Ele tem esse cuidado. Tem um outro livro chamado Renasceu por Amor, um caso que sugere reencarnação, também do professor Hernani Guimarães Andrade. E nós temos hoje
um pesquisador, um professor da Universidade Federal de Juiz de Fora, professor na área de psiquiatria, que é o professor Alexander Moreira de Almeida, que coordena um grupo de pesquisa que é o NUPES, que é o Núcleo de Pesquisa em Espiritualidade e Saúde da Universidade Federal de Juiz de Fora, que vem realizando pesquisa também sobre o tema espiritualidade, não apenas sobre reencarnação. Ele tem uma pesquisa também e vários artigos publicados sobre experiência de quase morte, sobre EQM, e ele está com uma pesquisa em andamento também fazendo uma pesquisa que está intitulada Levantamento Nacional de Casos Sugestivos de Reencarnação na População Brasileira, onde as pessoas que têm, as famílias, as crianças, que da mesma forma que nos casos relatados têm lembranças de vidas anteriores, elas apresentam esses casos para o grupo de pesquisadores que passa a investigar, né, esses casos. Bom, de forma resumida, existem 3 tipos de evidências científicas que esses pesquisadores investigam. A primeira delas, como eu mencionei, e a mais forte, que eles mais consideram, são essas lembranças espontâneas sobre fatos, acontecimentos que teriam acontecido em uma vida anterior. Então as crianças espontaneamente começam a dizer, olha, eu fui fulano, eu tive tal profissão, eu morri de tal situação, eu vivi em tal lugar, e começa a descrever com detalhes várias situações. E crianças, né? Começa aí 2 anos, 5 anos. Né? Algumas dessas lembranças, a criança traz alguma marca de nascença que corresponde à forma como ela morreu, ou como ela diz ter morrido, né, numa vida anterior. Existe um caso bastante interessante relatado pelo professor Banerjee, acontecido na Índia, de uma pessoa que era um vendedor de incenso e ele faleceu num acidente de forma trágica, onde um ônibus passou por cima dele, massacrando o lado esquerdo do peito. E ele teve uma desencarnação, uma morte trágica, violenta e instantânea. Né? Muito bem. Passado alguns anos, uma criança, uma menina, nasceu e passou a ter lembranças e dizer que era um vendedor de incenso, dizer nome, dizer onde viveu, onde morou, né? E o estudo do professor Banerjee, nesse caso, levava, porque ela dizia nome, a essa pessoa. E essa menina trazia uma marca de nascença no peito, né, que corresponde ao acidente que aquela pessoa anterior, que ela dizia ser, né, na verdade ela não dizia assim, eu fui, não. Ela começava a relatar naturalmente, espontaneamente, o que ela tinha feito, a sua vida, a família, o local, e as investigações levaram a essa pessoa, a correspondência com essa pessoa. Então, além desse, tem vários casos semelhantes, onde em alguns deles toda a lembrança que a criança relata ter em relação à vida anterior, e especialmente em relação a como a pessoa morreu num acidente trágico ou através, né, por exemplo, levou um tiro, e às vezes tem problemas no coração relacionado e na mesma posição onde aquela pessoa levou um tiro anteriormente. Tem vários casos desses. Né? Então, é esse tipo de caso que os pesquisadores investigam. Algumas dessas crianças, isso são casos de lembrança, é um tipo de evidência. A outra evidência que eles pesquisam são habilidades ou conhecimentos que não são compatíveis com a vivência atual da criança. Então a criança tem, como a gente mencionou aqui, uma habilidade para música,
ou para a ciência, conhecimento de alguma língua que ela nunca aprendeu, já mostrando isso assim desde criança, com poucos anos, e sem ter aprendido, sem ter contato aqui nesta existência com aquele tipo de habilidade ou de conhecimento. Então eles também pesquisam casos desse tipo. Então esse é um tipo de evidência baseado em lembranças, em marcas de nascença, baseado em habilidades, conhecimentos, aptidões que a criança apresenta e que não são compatíveis com a vida, com o ensinamento, com aquilo que ela tem nesta vida, nesta existência. Um segundo, que também é pesquisado cientificamente, mas que não tem o mesmo valor desses anteriores, ele deriva da regressão hipnótica. É outra forma, outra evidência também de lembranças através da regressão hipnótica. No entanto, cientificamente, eles acabam tendo um pouco menos valor, porque eles podem considerar que são induzidos por aquele que está fazendo a regressão hipnótica, enquanto que nos casos anteriores, essa lembrança ela se dá de maneira espontânea. E um terceiro tipo de evidência, que a ciência humana também não considera tanto, ela está relacionada a mensagens mediúnicas, mensagens de espíritos, através de médiuns, que passam a relatar diversas situações e casos que também estão relacionados à reencarnação. Nós espíritas que acreditamos na possibilidade de comunicação dos espíritos, levamos em consideração, a ciência humana não leva tanto, e ela fica muito mais nas evidências do primeiro caso, ou do primeiro tipo que eu mencionei, que são essas lembranças espontâneas, as marcas de nascença, e pesquisando a questão das habilidades ou desses conhecimentos científicos, Muito bem, nós vamos mostrar agora um vídeo curto com alguns desses casos, desses pesquisadores que nós mencionamos, apenas para ilustrar alguns casos e o que eles pesquisam. Reencarnação familiar. Alguns dos relatos de reencarnação mais comuns já vistos são aqueles dos quais, de alguma forma, a pessoa acaba revivendo como um membro mais jovem da mesma família. E foi exatamente isso que aconteceu com Sam Taylor, quando tinha apenas 1 ano e 5 meses. Sam Taylor começou a fazer afirmações sobre ser o seu avô paterno na vida passada, e as colocações feitas por ele eram no mínimo estranhas. E as coisas parecem ter começado quando o garoto estava sendo trocado pelo seu pai e acabou dizendo o seguinte para ele: quando eu tinha sua idade eu costumava trocar suas fraldas. Além disso, em outros momentos ele também acabou relatando coisas das quais não deveria saber, como o fato de que a sua avó, irmã do avô, que ele afirmava ser, havia sido assassinada e tinha o costume de usar o processador diariamente para fazer milkshakes. Saudades da antiga família. Desde que aprendeu a falar, Cameron McCalloway começou a citar a sua antiga família com a qual ele viveu na sua vida anterior. Conversando com sua mãe, a criança sempre citava uma casa branca com vista para o mar, sendo que ele tinha o costume de observar aviões da sua janela. A situação era tema recorrente em seus desenhos. A princípio, a mãe do garoto estranhou a ideia e achou que fosse imaginação dele, mas eles nunca haviam estado na ilha de Barra, Escócia, local em que ele afirmava que a antiga família viveu. Como Cameron estava ficando cada vez mais triste por conta da saudade dos seus parentes de antigamente, a sua mãe começou a pesquisar sobre o assunto. Depois de requisitar a ajuda de uma psicóloga infantil, ela viajou para Barra, e com isso, após algumas pesquisas baseadas apenas na memória do garoto, foi possível identificar uma casa com a descrição exata feita pela criança, sendo que ela conseguiu achar a passagem secreta, que sempre disse existir, e contou até mesmo o número correto de banheiros. Contudo, a antiga família que deveria ser a da vida passada de Cameron se mudou e não estava mais ali há algum tempo. Apenas uma pessoa foi encontrada, mas ela não se lembrava da pessoa descrita por Cameron. Apesar disso, depois da viagem, o garoto se aquietou e não ficou mais triste de saudade. Garoto de 3 anos lembra da sua vida passada. Estudioso de vertentes da religião, o terapeuta alemão Truls Hardel publicou um livro chamado Crianças que já viveram antes, Reencarnações de hoje, e acabou relatando o caso de uma criança do grupo étnico Druze, semelhante aos espíritas de Golan Heights, uma região próxima à fronteira da Síria com Israel, e que contou a seus ancestrais quem era, quem o assassinou, como morreu e o local no qual foi enterrado. A criança Druze, de 3 anos, contou aos seus pais que, em seu assassinato, foi atingido por um machado na cabeça,
Pelo que o garoto contou aos seus pais e outras pessoas da aldeia, viveu próximo ao grupo no qual pertencia, incentivando os pais e outros adultos da tribo a procurar na região o local onde o garoto vivia, na tentativa de revelar a sua identidade. Quando o grupo visitou a terceira vila, o garoto começou a ter lembranças mais claras dos primeiros e últimos nomes, seu e de seu assassino. Um integrante desta vila que conheceu a história do garoto disse que o homem mencionado havia morrido recentemente nesta vila, e o motivo de sua morte constava como uma das vítimas raptadas e interrogadas em torno de fronteira da Síria, sob suspeita de espionagem. Entretanto, passeando pela vila, o garoto apontou para uma casa, alegando ser onde vivia, e se dirigiu a um homem que estava próximo à residência, revelando o seu nome. Então o garoto disse: "Eu costumava ser seu vizinho, nós brigamos e você me matou com um machado." E percebendo a afeição pasma do homem, completou: "Eu até sei onde você me enterrou." Começou a caminhar e todos de sua vila o seguiram, inclusive o homem que alegou ser seu assassino, e em certo ponto sinalizou: "Ele enterrou meu corpo embaixo dessas pedras e um machado bem ali." Nos ossos do homem que o garoto alegou ser sua vida passada havia uma fissura que mais tarde comprovou ser provocada por um ataque de machado. Posteriormente, após confirmação de todos os fatos, o assassino confessou ter feito vítima o homem mencionado pelo garoto. Ampan. Ampan, uma menina, relatou memórias de sua vida passada quando tinha apenas 5 anos de idade. A garota disse a sua mãe que queria ir para casa. No entanto, sua mãe disse que ela já estava em casa e perguntou para Ampan o que ela queria dizer. A menina contou à mãe que estava falando de uma vila vizinha chamada Burhon. Os pais da garota nunca tinham ido a essa aldeia e não conheciam ninguém de lá. A menina disse a seus pais que havia morrido de febre devido a uma dengue em um hospital, e ela disse que seu antigo nome era Song Wong. Quando Ampan tinha 8 anos, seus pais participaram de um evento em Burhon, a mesma vila citada pela garota. Após sua chegada na aldeia, levou sua mãe para uma casa e disse que tinha sido dela. Uma senhora veio até a porta e a menina chamou sua mãe. Esta senhora teve uma menina chamada de Song Wong, que também tinha morrido de febre no hospital devido à dengue. Aparentemente, Ampan continuou a visitar sua família anterior regularmente. Ryan Hammonds. Esse é Ryan Hammonds, um menino que aos 5 anos de idade deu a sua mãe uma notícia incrível. Em sua vida anterior, ele havia sido um ator de Hollywood e reencarnado. O menino deu todos os tipos de detalhes específicos sobre a sua vida anterior. Ele apontou para uma foto de um livro de 1932 sobre Hollywood e disse: "Sou eu, é quem eu era." A pessoa que a criança apontou foi Martin Martin, um ator que mais tarde se tornou um agente de outras estrelas e morreu em 1964. Como Ryan poderia acessar os detalhes mais íntimos da existência de Martin? A verdade é que tudo que a criança se lembra de sua vida passada coincide exatamente com os dados biográficos do ator falecido. Dadas as declarações do seu filho, Cindy, a mãe, contratou o Dr. Jim Tucker, professor de Psiquiatria e Ciências Neurocomportamentais da Universidade de Virgínia e autor de Return to Life. O Dr. Tucker estuda os casos de crianças geralmente entre os 2 e os 6 anos que alegam lembrar-se de uma vida passada. Depois de examinar Ryan, o Dr. Tucker conseguiu confirmar 55 detalhes sobre a vida de Martin que o menino havia fornecido. Ryan foi capaz de fornecer detalhes sobre a família de Martin que até mesmo os parentes do agente não sabiam. A filha de Martin cresceu acreditando que o pai tinha uma irmã, mas Ryan disse que ele teve 2. O autor de Return to Life rigorosamente verificou todos os dados que a criança forneceu. Quantas vezes Martin foi casado, quantos filhos ele teve e detalhes específicos sobre sua profissão, até as cores dos carros que ele e a esposa dirigiam. Mas em uma reviravolta surpreendente da história, o Dr. Tucker descobriu que Ryan deu um detalhe incorreto sobre a vida de Martin. O menino alegou que o ator morreu aos 61 anos de idade. Em vez disso, o professor tinha informação que Martin havia morrido em 64, aos 59 anos, e não aos 61. No entanto, depois de investigar os registros históricos, Dr. Tucker descobriu que Martin nasceu em 1903 e não em 1905, como dizia sua certidão de nascimento, de modo que a declaração de Ryan estava perturbadoramente correta. Ryan e suas memórias da vida de Martin estão desaparecendo. De acordo com o Dr. Tucker, possivelmente, com o passar dos anos, Ryan esquecerá de tudo, como se a experiência dele tivesse sido apenas um sonho. É interessante observar que nesses vários casos pesquisados, os cientistas identificaram algumas coisas em comum, alguns padrões que estão relacionados a esse estudo, a esses vários estudos de caso. Então, esses padrões eles são encontrados nas pesquisas
de diversos cientistas em diversas partes do mundo, né, e em diversas culturas. Então, um dos padrões universais que eles identificaram que é mais forte é a tenra idade em que as crianças falam sobre as vidas anteriores. Em geral, essas crianças começam a relatar logo a partir de 2 anos até aí 5 anos de idade, nessa faixa etária de 2 a 5 anos, elas começam espontaneamente a ter essas lembranças, a relatar esses fatos, né, relacionados a outra existência. Outra coisa interessante que eles observaram é que quanto mais jovem a criança fala pela primeira vez da vida anterior, mais forte são as memórias que ela relata e também é menos provável que elas sejam induzidas por alguma coisa que elas tenham visto ou tenham ouvido. Então isso é interessante, né? Porque com 2, com 3, 4, 5 anos, elas não têm conhecimento, provavelmente não ouviram ou não viram nada ainda relativo àquilo que ela está relatando, né? Memórias que ela tem. Outra coisa interessante, que é um padrão também comum, a maioria das crianças para de falar sobre essas memórias ou não tem essas memórias depois de alguns anos. As memórias parecem desaparecer de sua consciência quando elas começam a ficar mais velhas. Em relação a quem elas relatam, né, a pessoa que ela lembra ter sido numa outra existência, ou seja, a pessoa anterior, né, um dos fatores comuns, um dos fatores universais mais importantes é que, em boa parte desses casos, a pessoa anterior que ela relata ter sido é alguém que morreu em uma morte violenta. Então, segundo essas pesquisas, segundo esses casos, a pessoa morreu ou por um acidente, num assassinato, por suicídio, durante guerras, alguns casos por morte natural, mas aí também é interessante que os relatos que são mais fortes, que têm mais detalhes, mais memórias, justamente nesses casos da morte violenta e que, como eu já disse anteriormente, alguns casos a pessoa traz inclusive marcas de nascença relativas, né, à morte anterior. Muito bem. Para apresentar algumas considerações finais, algumas conclusões, a gente poderia dizer assim que esses estudos feitos pela ciência, pela academia, por esses psiquiatras, a maioria das vezes, eles só reforçam a crença em um desses princípios básicos do espiritismo, né? A ciência está pesquisando e até o momento não tem, se por um lado não existe um consenso, né, entre os pesquisadores, nós não temos ainda um consenso da ciência humana sobre a comprovação da reencarnação, por mais que tenhamos vários pesquisadores, como eu mencionei, e na verdade eu falei de alguns deles, né? Por mais que tenhamos pesquisas sendo feitas nessa área, não há um consenso do ponto de vista da ciência humana para dizer assim, olha, a ciência humana comprova e acredita na reencarnação. Não há ainda. Mas também não há o contrário, a ciência comprovando que não exista. Pelo contrário, a tendência é mostrar, comprovar a existência, a possibilidade, a crença na pluralidade das existências na reencarnação, né? Vamos lembrar de Kardec quando ele nos dizia que quando a ciência comprovar algo contrário aos princípios espíritas, que ficássemos com a ciência. Por enquanto isso não aconteceu, né? E a tendência, como eu disse, é que a ciência comprove a imortalidade da alma, comprove a possibilidade de comunicação com os espíritos, comprove a pluralidade das existências, que são princípios, né, 3 dos princípios básicos da doutrina espírita. Assim como a ciência está buscando também a comprovação de vida em outros
outros mundos, né, que também é um outro princípio defendido pelo Espiritismo, e o principal deles, né, o da crença em Deus, da existência de um Criador, que também é outro tema. São todos esses temas que a ciência hoje vem investigando e vem pesquisando. Então, que a paz de Jesus possa continuar entre nós, possa continuar em nossos lares, e que possamos, através do princípio da reencarnação, compreender melhor a vida. Nós dizemos que a doutrina espírita ela é consoladora justamente porque vem nos apresentar essa visão, a visão de que nós não somos esse mundo material, esse ser material de corpo apenas que está aqui, mas somos espíritos imortais, somos espíritos que têm inteligência, que têm moralidade e que temos aqui uma missão. Estamos aqui nesta existência para cumprir um objetivo, que é o de evoluir, é o de progredir com as várias experiências, com as várias oportunidades que temos aqui. Trazemos da nossa bagagem de existências anteriores, né? Vivemos outras experiências aqui e com as várias encarnações, as várias oportunidades que o Criador, que Deus nos concede para atingirmos esse objetivo, que é de atingirmos a condição de espíritos puros. Que Jesus nos abençoe, que Jesus nos ampare e abençoe os lares de cada um de nós.